Boa tarde, queridos. Tudo bem com vocês? Como vão? Meus amados irmãos, é cada uma que me aparece, olha, só Jesus na causa. Queridos, no react de hoje, nós vamos reagir à fala de um famoso cantor do arco-íris que diz que é igreja. Bora ver o vídeo? Depois eu tenho uma mensagem que é um alerta para você. Na igreja? Cantava, eu comecei cantando na igreja. Continua indo pra igreja? Você frequenta a igreja? Não, porque eu acho que a igreja tá aqui comigo, é o meu corpo. Então eu não preciso me deslocar em nenhum lugar pra falar com Deus e pra me expressar o carinho e todo o agradecimento que eu tenho por Ele. Mas eu comecei cantando na igreja, minha mãe me levava e a parte mais legal era Evangélica ou católica? Evangélica. E então quando eu tava ali em cima do púlpito, pra mim era o meu palco, entendeu? Tipo, às vezes eu, ai Deus, agora E eu você vou... dá umas, sabe, umas... É uma coisa que, Senhor, abre o rio e abre tudo, e abre as pessoas, e todo mundo levantava, e já era um grande show, e já era uma coisa mais minha, entendeu? Quem era a tua inspiração nessa época? Whitney Houston, que era muito só. agudo. Mas ela também é uma origem também de coral de igreja, né? E o gospel era super. E o gospel é só agudo, gente, vamos combinar. Ainda mais o gospel daquela época, tipo, era muito grito. Eu já me realizava. Eu acho lindo. Então quando Eu eu amo pegava o gospel, microfone, acho eu já sentia que... Então, foi muito legal começar. Mas aí, a minha mãe já foi vendo, ela é muito performática pra igreja. É cada uma que me aparece, olha, só Jesus para ter misericórdia, viu, meus amados? Só Jesus para ter misericórdia. Mas vamos lá, né? Você viu aí, queridos, o vídeo ao qual nós vamos reagir nessa tarde. Queridos, vamos lá. Você viu aí que o Pablo Vittar estava dando uma entrevista para a Paola, essa ex-Masterchef. Aí faltou temperou nesse podcast, né? Faltou um pouquinho de temperou. E conversa vai, conversa vem, aquele bate-papo ali dando risada, tal, não sei o quê. E de repente a Paola, ela pergunta pro Pablo Vittar: você vai numa igreja? Você já frequentou uma igreja na sua vida? E ele responde, né? Sim, quando eu era pequeno eu frequentava uma igreja onde eu congregava, né? Eu ia ali para dar show. Eu ia ali para dar show na igreja. Estava ali no auge da minha viagem. Estava no auge da minha viagem, né? Já estava viajando. E ali, queridos, né? O pastor sabia que eu concordava, que eu gostava de cantar, né? De me esguelar com a minha linda voz, porque eu sou cantor. E o pastor deixava. E o tempo foi passando, passando. E nessa própria entrevista você vê que ele fala que hoje ele acha, ele nem tem certeza, ele acha que é igreja. E que faz ali as suas rezas, as suas orações como gratidão a Deus e bola pra frente. Vida que segue. E aí, queridos, ele disse que é igreja, né? Ele disse que acha que é igreja, mas aí eu te pergunto para você. Você concorda com essa fala do Pablo Vittar? Se você concorda e acha que é igreja, aquela igreja que arrasa, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Agora, se você que quer dar a sua opinião diferente e fala assim: Malaguês, misericórdia, né? Misericórdia. Isso não é igreja nem aqui nem na China. Isso não é igreja. Misericórdia. Onde se viu? Deixa aqui nas opiniões o seu comentário em relação a esse assunto. E vamos lá, meus amados. Olha, o Pablito aí, né, vamos chamar o nosso irmão de Pablito, ele até pode ter frequentado a igreja no passado. Ele até pode ter ali cantado, mas nunca teve o seu coração convertido na presença do Senhor. Estava ali como um religioso, como apenas um mais um na multidão. Então, ele não é igreja. Ele até pode ter começado como igreja, mas durante a sua vida se corrompeu os seus valores para esse mundo. Então, é uma igreja corrompida. E Deus, ele não habita na igreja corrompida, na igreja que vive ali no pecado, na iniquidade, na prática do pecado. Deus, ele não habita nas igrejas, nos templos que são corrompidos
pelo pecado. Isso é bem notório, meus amados. Então, hoje, o Pablo, ele não é igreja. Porque Deus, ele vem buscar uma igreja, Jesus Cristo virá buscar a igreja dele, uma igreja pura, uma igreja santificada. A igreja que tiver na prática do pecado, ela vai ficar nessa terra. É palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que, queridos, o que é o preocupante nesse caso aí, que o Pablo, ele é um influencer e acaba influenciando muitas pessoas nesse mundo. E as pessoas vê a fala dele, vê o estilo de vida que ele vive, vai pensar da mesma forma, vai se corromper. Ah, se o Pablo Vittar, né, ele fala que a igreja, não vai na igreja e vive numa vida de pecado, por que eu também não posso viver na minha vida de pecado? E vai viver a vida dele, né? Vai viver aí a vida conforme diz lá a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E fica aí, né, empurrando com a barriga a vida. Fazendo as suas vontades, fazendo o seu querer, fazendo os seus desejos, vivendo a vontade da sua carne, né, vivendo os valores corrompidos deste mundo, as ideologias, e isso, né, vai corrompendo o coração do homem. E a própria palavra de Deus diz lá em Jeremias que o coração do homem é enganoso. Então, o que o Pablo está vivendo é um mundo de ilusão, um mundo de engano por causa do pecado. Então, ele vive e transmite, acaba influenciando muitos jovens dessa geração uma mentira. Uma mentira. Então, eu te falo para você, isso não é ser igreja. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Diz assim, 1 Coríntios 6, 15 diz assim, não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta se torna um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão dois em uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer e fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário de Deus, do Espírito Santo, e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmo, porque fostes comprados por preço, e agora, pois, glorificai a Deus pelo vosso corpo. Queridos, nós somos templo do Espírito Santo, mas se nós não cuidarmos do templo, né, viver uma vida de imoralidade, numa vida de impureza, numa vida suja, você acha que o Espírito Santo vai habitar em você? Vai habitar em mim? Não vai, queridos. O Espírito Santo, ele não trabalha na vida do homem que vive na iniquidade, que vive no pecado. Ele não habita. Ele não habita no meio da sujeira. Você moraria numa casa, né? Se eu te desse uma casa para você, chegasse aqui, olha, essa casa aqui é sua, venha morar aqui, e te entregasse uma casa toda suja, uma casa ali podre, cheirando mal, você habitaria numa casa dessa? Com certeza não, né? Você pegaria e viraria as costas e iria embora. Cortaria, né, o relacionamento, cortaria a relação. É da mesma forma. Nós somos a casa, nós somos o templo onde o Espírito Santo habita. Mas se tiver sujeira,
se ele vê que você não mudar as suas atitudes, se você não se arrepender dos seus pecados, viver numa vida, né, na corrupção, na mudança de valores, não zelando a palavra de Deus, não se santificando, não buscando a presença do Pai, ele vai embora, ele não vai habitar na sua vida. Davi, quando pecou, né, com Betseba, lá no Salmo 51, isso deixa bem claro. Davi, ele clama ao Pai e fala assim: Senhor, eu pequei, eu sou imundo, mas não retires de mim o teu espírito. Não retires de mim o teu espírito. Olha o que Davi pede, queridos. Olha o que Davi pede para Deus, pede para o Pai no momento de quebrantar o seu coração. Está me entendendo, meus amados? Por isso que eu te falo, né? Como que o homem, durante os anos, ele perde, né? Ele perde esse contato com Deus. Quando não ora, quando não medita na palavra, quando não jejua, quando não quebranta o seu coração na presença do Pai, não derrama o seu coração em adoração, em louvor. Quando o homem perde essas práticas cristãs, ele acaba se corrompendo pelos valores imorais lá fora, de uma vida pecaminosa. E ele se esfria, endurece o seu coração. Endurece o seu coração. E vive numa vida conforme os seus sentimentos, os seus pensamentos, uma vida pecaminosa. E é mais fácil para o diabo trabalhar e trazer ilusões e enganos na vida de um homem assim. Por isso, se analise, começa a meditar na palavra do Senhor, começa a orar, começa a adorar a Deus, começa a ter uma vida diferenciada, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Limpa o seu templo a cada dia para que o Espírito Santo ele more no seu coração, more na sua vida. Aí sim você vai poder dizer: eu sou igreja que estou me preparando para a volta de Jesus. Me preparando, pagando um preço para a volta de Jesus. Aí você vai poder dizer: eu sou igreja. Com convicção, né? Eu acho, nem eu acho você vai colocar. Você vai falar: eu sou igreja, amada do Senhor Jesus. E Ele vem para me buscar. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém, queridos? É essa a mensagem. Então eu te digo para você: Pablo Vittar, se arrependa dos seus pecados, volte realmente para a casa do Pai, volte para ser igreja, porque na vida que você está vivendo nos dias de hoje, você não é igreja, amém? Aliás, você é uma igreja corrompida, que precisa rever os seus valores. Que Deus te abençoe, deixa aqui nos comentários a sua opinião, deixa um like no canal, que Deus abençoe a ti e a tua família, e até o próximo vídeo.